Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão, meus amores? Tudo bem? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai falar sobre divisão de números decimais, certo? Só que antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir que vocês peguem um livro de matemática e abram ele na página 94, certo? E esperem, porque eu vou fazer a chamada. Porque vocês sabem, né, que eu sempre faço a chamada e peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes. Porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, certo? Então agora eu vou fazer a chamada para a gente iniciar com a nossa aula de hoje. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, Larissa Cavalcante da Silva, Naila Vitória da Silva Santiago, Nicolas Natan Tavares, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego Albuquerque e o Wendel Micael de Sena Trajano. Então, meus amores, vejam só. A gente vai trabalhar hoje com divisão de números decimais. E para as divisões de números decimais, a gente tem 4 situações, 4 casos. Como vocês podem ver aqui no quadro ao fundo, eu coloquei para vocês 4 casos de divisões de números decimais. E a gente vai ver agora cada um, passo a passo, certo? Então, eu pedi que vocês pegassem o livro didático de vocês de matemática e abrissem na página 94, porque eu quero falar sobre cada caso e exemplificar. Aí é bom porque vocês me acompanham, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro caso de divisão de números decimais é o seguinte: quando o dividendo é menor que o divisor, olha aqui, ó, o dividendo é o 3 e o divisor é 5. O dividendo é menor que o divisor. O quociente é um número decimal menor que a unidade, tá? Uma unidade é 1. Então, o quociente vai ter que ser um número decimal que tenha 0, algo, tá? Para resolver, colocamos 0 e vírgula no quociente e 0 no dividendo. Então, efetuamos a divisão normalmente. Então, no primeiro caso, a gente tem um dividendo menor que o divisor. No caso aqui, a gente tem 3, que ele é o dividendo, e ele é menor que o divisor 5. Então, o que é que a gente faz? A gente sabe que a unidade aqui, né, a resposta, o quociente, vai ter que ser menor que uma unidade, e a unidade é 1. Então, a gente vai colocar 0, no quociente, e a gente vai acrescentar um 0 no dividendo. E aí é só responder a divisão de forma normal. 30 dividido por 5 é igual a 6, porque 6 vezes 5 é igual a 30. Então, essa é a resposta do primeiro caso, 0,6, certo? Repetindo novamente, quando nós temos um dividendo que ele é maior que o divisor, o dividendo é o número que vem antes, né, do divisor. Nós vamos acrescentar um 0 ao dividendo e um 0, ao quociente. E depois é só responder a divisão normal. Esse é o primeiro caso. Continuando aqui. Se desejamos um resultado mais preciso, com 2 ou mais casas decimais, podemos continuar a divisão colocando um 0 à direita do resto, se houver, caso haja necessidade, tá? Como é o exemplo aqui, o segundo, 7 dividido por 8, tá? No segundo caso, quando o divisor é um número decimal, divisor aqui, ó, é um número decimal, esqueci de colocar a vírgula aqui para vocês. O divisor é um número decimal, aqui eu tenho 1,4, que é o número decimal. E o dividendo é um número normal, 7. Ele é um número natural e ele é maior que o divisor. 7 é maior que o divisor. Acrescentamos ao dividendo tanto os zeros quanto for o número de casas decimais do divisor. Então, aqui a gente tem
após a vírgula, uma casa decimal. Então, a gente vai acrescentar apenas um zero ao dividendo, ao 7. Então, a gente vai acrescentar aqui apenas um zero, certo? Então, eu vou colocar aqui um zero, tá? E aqui agora é só eu cancelar a vírgula e dividir normalmente, tá? Eliminamos a vírgula do divisor e efetuamos a operação normalmente. Então, 70 dividido por 14 é igual a 5. 5 vezes 14 é igual a 70. 70 menos 70, 0. Então, só para repetir até aqui, o que a gente já viu. No segundo caso, quando nós temos um dividendo, que é o caso aqui do 7, que ele é maior que o divisor, e o divisor ele é um número decimal, como foi o caso que o divisor era 1,4, o que a gente faz? A gente acrescenta a quantidade de zeros à direita que for de acordo com as casas decimais do divisor. Que no caso aqui a gente tinha 1,4 e só tinha uma casa decimal. Um número após a vírgula, que era o 4. Então, a gente acrescentou ao dividendo, ao 7 aqui, um zero. E aí, a gente fez a divisão normalmente. E não se esqueçam de que a gente tem que eliminar a vírgula, certo? Então, a gente elimina a vírgula. Já no terceiro caso, a gente tem o seguinte, terceiro caso, da divisão de números decimais. Quando o dividendo é um número decimal, olha aqui, ó. O dividendo é um número decimal, eu tenho aqui 18,6. E o divisor é um número natural com um valor menor que o dividendo, porque olha aqui, ó. O divisor é um número natural, 3, e ele tem um valor menor que o dividendo, que é 18,6. O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos acrescentar ao divisor tanto os zeros quanto for o número de casas decimais do dividendo. Então, aqui eu tenho uma casa decimal após a vírgula. Então, eu vou acrescentar ao divisor um zero, tá? A gente vai acrescentar e depois eu vou eliminar a vírgula. Feito isso, a gente já pode responder, tá? Normalmente, só que vejam só. Depois que a gente elimina a vírgula do dividendo, tá certo? A gente vai fazer a divisão normal. Só que a gente tem que lembrar aqui, quando o resto não é nulo, quando a conta não é uma divisão exata, a gente pode continuar a dividir, acrescentando uma vírgula ao quociente e o zero ao resto. Então, vamos fazer aqui. Eu tinha aqui no divisor um número decimal, 18,6. E no dividendo, eu tinha no dividendo o número decimal, 18,6. E no divisor, eu tinha um número natural, que era 3. 3, ele é menor que 18,6. Ele era menor que o dividendo. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente elimina a vírgula que estava aqui no dividendo e acrescenta um zero ao divisor. E aí, agora, eu tenho 186 dividido por 30. Então, eu posso vir aqui e fazer a divisão normalmente, tá certo? Então, vou ter aqui 186 dividido por 30. Qual é o número, né, na tabuada do 30 que se aproxima desse valor? Vou tentar aqui por 6. 30 dividido por 6, multiplicado por 6, 180. Se aproximou, porque eu tenho 186. Aí, o que é que eu vou fazer? Desce o 6, olha, e elimina os 18. Como foi falado aqui, o resultado não é nulo. O resultado não deu exato. Então, eu vou acrescentar um zero aqui, tá? Ao dividendo 60 e uma vírgula aqui, no quociente. E eu sei que 60 dividido por 30 é igual a 2. 2 vezes 30 é igual a 60. Resultado, 6,2. Então, esse é o terceiro caso aqui de divisão de números naturais. E, gente, eu quero que vocês percebam o seguinte, que quando a gente tem mais facilidade para trabalhar com a divisão, fica mais fácil a gente chegar agora e resolver divisões de números decimais. Percebam também que a vírgula,
a posição da vírgula é muito importante numa divisão de números decimais. Vocês veem que a vírgula, a posição da vírgula, determina a quantidade de zeros que a gente vai acrescentar no divisor ou no dividendo. E vocês estão vendo que até agora a gente já viu 3 casos de divisão de números decimais, tá? Então agora eu vou para o último caso. Quando o dividendo é um número decimal, tá? 1,20, e o divisor é um número natural com um valor maior que o dividendo, que é o caso aqui, 6, ele tem um valor maior que o dividendo. O que a gente vai fazer? A gente vai igualar as casas decimais e eliminamos a vírgula. Então, aqui eu tenho, após a vírgula, 2 casas decimais. Então, eu vou igualar, colocar 2 zeros aqui e eliminar a vírgula, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter 120 dividido por 600. Então, o que eu faço aqui? Ainda é necessário que a gente tem que igualar esses dois valores, né? Então, ainda é necessário que eu acrescente um zero aqui. Então, a gente pode continuar acrescentando zeros, tanto ao dividendo como ao divisor, até que eles fiquem com valores iguais. Então, agora eu tenho 1.200 dividido por 600. Agora eu posso dividir normalmente aqui. Então, eu vou ter o seguinte. Não pode esquecer que quando a gente iguala, acrescentando zeros a esse valor, eu devo colocar aqui no quociente um 0, porque foi referente ao zero que eu coloquei aqui no dividendo para igualar com o divisor, tá? Então, agora eu já posso dividir normalmente. 1.200 dividido por 600 será igual a 2, porque 2 vezes 600 é igual a 1.200. E aí tivemos o resultado aqui, 0,2. Então, para a gente repetir aqui, né, para a gente finalizar essa explicação, vejam só. A gente está trabalhando com divisões de números decimais, correto? Então, aqui eu mostrei para vocês 4 casos, tá? 4 exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho no dividendo um número, tá, natural, que ele é menor que o seu divisor. Eu tinha 3 e ele era menor que o seu divisor, que era 5. Então, o que eu faço? A gente vai ter que colocar aqui um 0, porque o resultado dessa divisão é sempre menor que uma unidade. E a gente vai acrescentar também um 0 lá ao dividendo. E aí é só dividir normal, que foi o que a gente fez aqui. Já no segundo caso, eu tenho no dividendo um número natural que ele é maior que o divisor, que é um número decimal, que era 1,4. Então, o que foi que eu fiz? Eu acrescentei um 0 ao dividendo e eliminei a vírgula do divisor. E aí é só dividir normal. No terceiro caso, eu tinha um número decimal, eu tinha 18,6, certo? E eu tinha aqui um divisor menor que o número decimal, que era 3. Então, o que foi que eu fiz? Eu vi a quantidade de casas decimais que tinha após a vírgula do dividendo, que era 1, porque eu tinha 18,6, então só tem uma casa decimal. Acrescentei um 0 ao divisor e eliminei a vírgula, tá? E aí eu fiz a divisão normal. Agora, o que a gente tem que saber aqui nesse terceiro caso é que se for necessário, porque a gente tem que deixar a divisão exata, tá? A gente precisa acrescentar um 0 aqui ao valor do dividendo e aí a gente coloca uma vírgula referente a esse 0 que foi acrescentado para que o resultado da divisão fique exato. E no último caso, mas o não menos importante, a gente teve o número decimal, tá? Que era menor que o seu divisor, que era um número natural. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai igualar os valores. Então, eu vou ter aqui 2 casas, né, após a vírgula. Então, eu vou colocar no divisor 2 casas, que é representado pelo 0. Né? E aí eu tenho que deixar igualados, tanto o dividendo como o divisor. Eu não poderia dividir 120 de 600. Então eu acrescentei mais um 0 ao dividendo. E justamente por isso eu tive que colocar aqui no quociente o 0,
E aí depois é só dividir normal, certo? Então, esses são os 4 casos de divisões de números decimais que a gente pode ter. Esses 4 exemplos aqui, certo? Então, vejam só. Como atividade de casa de hoje de matemática, vocês irão fazer apenas a página 95, que é justamente sobre esse conteúdo, onde no primeiro vocês vão efetuar as divisões, tá? Onde a gente vai ter aqui exemplos de divisões do primeiro caso, tá certo? E do segundo caso. Não, todas são do primeiro caso. A gente vai ter aqui divisões do primeiro caso. O último que não é a do segundo caso, a letra F, que é um exemplo de divisão do segundo caso. O restante são todos exemplos de divisão do primeiro caso, quando o dividendo, tá? Ele é menor que o divisor, tá? No segundo, a gente tem o seguinte: é hora de ficar craque em matemática, resolvendo os probleminhas a seguir. Todos nós temos que vacinar nossos pets, pois além de garantir a saúde dos animais, também estamos prevenindo que eles nos transmitam doenças. Letra A. Juliana tem 4 cachorros com 8,6 quilos cada um. Sabendo que uma ampola com 22 ml de vacina é suficiente para todos os cãozinhos, quanto em média cada cãozinho receberá de vacina? Então, vocês vão fazer o cálculo aqui, a divisão. Na letra B, em um recipiente com 13,5 litros de água, foi despejado 0,13 litros de cloro. Quantos ml de cloro haverá em cada litro de água do recipiente? Então, vocês vão dividir 0,13 dividido por 13,5. A gente vai ter aqui o exemplo de uma divisão do quarto caso, tá? E na letra A, um exemplo de divisão do terceiro caso, certo? E no terceiro e último, vocês vão continuar a fazer as divisões, certo? Então, gente, vejam só. Essa é a atividade de casa de hoje, de matemática, da página 95. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.